Graça e paz, aqui é o pastor Marcos Alvarenga. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá, hoje meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentaram entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César." Atos 26, 24 a 32. Esse texto narra a sequência de encontros jurídicos que Paulo estava tendo nesse período da vida dele com as autoridades romanas e autoridades locais. E especificamente dos versos 24 ao verso 32 do capítulo 26 de Atos, Paulo é apresentado ao rei Agripa pelo Festo, um dos funcionários e governantes do Império Romano, porque existia um encravo jurídico muito grande, onde os personagens desse trecho histórico da igreja mostram que existia muita dúvida sobre o fim que daria ao apóstolo Paulo. E tanto é que no finalzinho Agripa disse a Festo: ele, Paulo, se referindo ao apóstolo Paulo, poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Mas na realidade a questão aqui, na minha visão e na minha interpretação, é que existia outros interesses por trás dessa história. O interesse político. E a pergunta que eu faço no texto: por que o interesse político? Porque na verdade muitos querem mais agradar a homens e com ações políticas querem tirar privilégios de tais situações, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo de que decisão e qual decisão precisa ser feita. E aqui nós vemos um contexto de indecisões de que poderiam ou que decisão poderiam tomar sobre a vida do apóstolo Paulo. E isso cabe também aos tempos de hoje, visto que a palavra de Deus sempre mostra a verdade, a palavra de Deus sempre convence do pecado, a palavra de Deus sempre fala qual é a decisão correta que temos que tomar, ou as pessoas têm que tomar, mas muitas vezes negam em assumir uma verdade irrefutável, que Cristo salva, que Cristo liberta. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele fala e argumenta num momento de tanta tensão. Ele diz assim no diálogo que estava tendo com o rei Agripa: "Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" E Paulo, creio que serenamente, respondeu: "Em pouco ou em muito tempo. Oro a Deus, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje ouvem se tornem como eu." Ouvir o que? A palavra de Deus. Que se tornem como ele. Quem? Paulo, cristão, pequeno Cristo, discípulo de Cristo, porém sem essas algemas, ou seja, que sirvam a Deus, que sirvam a Cristo, sem o jugo da cadeia, sem o jugo dos agrilhões, das correntes de Roma. E Paulo está dizendo neste argumento que Jesus é a melhor decisão que precisamos tomar em qualquer tempo, em qualquer contexto histórico. As pessoas ouvem isso, chegam à seguinte conclusão, que é certo, mas não tomam a decisão que é Cristo, por conta do contexto político
por conta dos interesses particulares, por conta dos interesses religiosos. E muitas vezes preferimos ou preferem agradar aos homens do que tomar uma decisão certa. Jesus, Mestre, Senhor e Salvador, aquele que conduz todos os homens a uma reconciliação com Deus e a esperança de uma vida eterna. A minha oração é que, apesar das pressões políticas, sociais e também mundiais, não deixe de lado e não adie a sua resposta de crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus abençoe a sua vida. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Deus abençoe. Um grande abraço.